Om Namah Shivaya, Namastê, bom dia! Pessoal, voltando aqui com mais uma live para a gente papear, mas agora não dos movimentos astrológicos especificamente, mas para a gente conversar sobre Shiva. Tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo Espiritualidade do Tempo, depois vai ali no meu link e você vai ver um caminho, né, para chegar até esse grupo onde eu compartilho documentos, mantras, áudios, atenções, né, importantes ao longo da nossa jornada juntos, tá bom? Então, esse vídeo tem o intuito da gente começar a nutrir a nossa mente com os aspectos de Shiva, ok? É uma das divindades mais conhecidas, junto com Ganesha, Vishnu, Durga, que a gente também vai conversando ao longo do ano. Tá? Ganesha a gente já deu um ampassã, vamos dizer assim, agora em janeiro. E agora em fevereiro a gente vai focar muito na energia de Shiva, devido ao Mahashivaratri que vai acontecer no dia 26 de fevereiro, tá bom? Então vamos juntos caminhar para poder montar a sua mente, né? Colocar na sua mente esses aspectos, essas energias. Ontem mesmo lá no grupo eu coloquei um e-book simples, com histórias sobre Shiva, tá? Então falando sobre Shiva Linga, Brahma Vishnu, falando sobre várias histórias, mitos, que nos ajudam a entender melhor o que a gente pode esperar, pelo menos num determinado sentido, de acessar a energia de Shiva. Tá? E claro, acessar a energia de Shiva, Om Namah Shivaya, é um dos caminhos mais conhecidos. Né? Então, quando você mantra essas palavras, esses sons, você vai nutrindo a sua mente também com a energia de Shiva. Hoje eu quero explorar muito com vocês a ideia de Shiva como destruidor. Muitas pessoas, por ver uma questão negativa, né, nessa palavra, acabam evitando-a durante as suas explanações sobre Shiva. Eu já não evito, porque é a realidade. Né? Shiva ele vai destruir. É uma das grandes funções pelos Shastras e Tantras, etc., de Shiva, é a destruição. Né? Principalmente quando ele está dançando o seu Tandava, está dançando a dança cósmica, que é de destruição para construção, para criação. Então, isso dentro dos aspectos psicológicos, terapêuticos, a gente sabe que se você não tirar aquilo que está ocupando espaço toxicamente na sua mente e emoções, aí não tem como construir algo novo baseado nesse processo, entende? Baseado nesse processo de evolução, de crescimento, de entendimento. Então é preciso sim acessar Shiva sabendo que essa é uma das suas grandes qualidades na nossa vida. Então quando você está mentalmente, emocionalmente mais alinhado com essa ideia de Shiva, mais fácil é. Tá? Mais fácil é. Então acessar Shiva é um caminho terapêutico também. Principalmente porque ele é o destruidor do nosso ego. E o que é o nosso ego, se não a construções de máscaras que a gente vai fazendo, colocando, para poder se adaptar a um lugar, a uma situação, pessoas. Né? Então você nasce num seio familiar que vai determinando muitas coisas da tua cultura, dos seus pensamentos, das tuas atitudes, né? Que até certo ponto isso vai conduzir positivamente você na vida, mas vai chegar um ponto que já não vai mais, okay? Já não vai mais ser compatível com aquilo que você quer, aquilo que você deseja construir. Então, quando a gente acessa Shiva, a gente está buscando destruir da nossa mente, das nossas emoções, essa construção social, cultural, que nos impede muitas vezes de alcançar lugares maiores, lugares melhores para o nosso viver. E aí a gente tem que estar pronto. E a grande falha que as pessoas têm nesse processo de evolução é: eu quero estar lá, mas não quero deixar o que eu tenho aqui. Não é?
Então não tem como. Se você quer estar lá, vai ter que deixar de estar aqui. Então vai ter que deixar para trás muitas coisas. E aí é que vem a sacada terapêutica de Shiva, né, no sentido de destruição. Então você fala para Shiva, Shiva, vou fazer esse mantra, vou fazer esse rito, vou fazer esse processo para alcançar aquele lugar. Vamos dizer assim que ele vai te responder. Então tá ótimo, vamos lá. Vou te ajudar. Aí você começa a fazer os processos e começa a, entre aspas, sofrer. Por quê? Porque você ainda está se apegando a um lugar que não é lá, ou as coisas que estão aqui. Então você tem que ter a mentalidade vamos dizer assim, o preparo mental de que, opa, coisas em mim não servem para eu estar lá, no meu objetivo. Então eu vou ter que fazer processos internos, autoconhecimento, desenvolvimento, terapia, constelação, enfim, várias coisas, para poder chegar naquele lugar. Não é magicamente que a gente chega nesse objetivo, tá? Porque se você não está lá ainda, é porque existe alguma máscara do teu ego que não lhe permite chegar lá. E aí você apresenta essa máscara para Shiva e fala, Shiva, me ajuda a tirar isso de mim, para eu poder alcançar esse lugar melhor que vai ser bom para mim, para as pessoas, para o mundo e assim por diante. Tá? Então a gente tem que ter essa sacada. Tá? E aí eu conto até um caso para vocês assim de como Shiva, ele é esse grande destruidor do nosso ego, dessas máscaras e construções que a gente vai tendo ao longo de uma vida. Tá? Então, dentro do meu processo de aprendizagem, de conhecimento, né, dos tantras e etc., eu fui em um determinado ponto da minha vida consolidando uma máscara tântrica, vamos chamar assim, de que o acesso a Shiva ou ao sagrado, ao divino, precisava necessariamente passar por determinadas etapas. Porque quando você vai estudar o Tantra, você vai estudar os Nyasas, vai estudar várias coisas, né, para poder construir um corpo de energia para ter a relação com aquele sagrado. Né? E até aí tudo bem, não existe nada de errado nisso. Né? Qual foi o problema meu ao longo do caminho foi que o ego ele vai construindo uma redoma de exclusividade. E aí é que está a grande sacada. Né? Dentro da espiritualidade, principalmente agora que a gente está na era de Aquário, a gente precisa sair da ideia da exclusividade. Então eu estava chegando a um ponto, e isso é uma natureza até de outras vidas minha, que a busca pela exclusividade com o sagrado é muito grande. E isso é uma grande doença no fim das contas, um grande problema. E é uma das grandes curas que eu vim ter nessa existência. De entender nesse período aquariano que vivemos, a multiplicidade, a pluralidade, a não superioridade, né? E aí eu fui me conduzindo para esse lugar fechado, até que chegou um ponto que eu conheci as minhas mestres hoje, a Wakanda, a Ronda, a Petrúnia, o próprio Andy. Então são pessoas que estão, né, com a sandália mais gasta, né? E aí o que acontece? Quando eu cheguei a primeira vez lá, e aí eu já estava nesse intuito, eu sabia que eu estava me fechando, né? Falando, preciso me abrir. Aí fui para um lugar de bruxaria, né? Comecei a fazer curso de bruxaria, comecei a olhar para esse lugar exatamente para, opa, eu preciso sair desse lugar fechado que eu já estava entrando. Né? E aí lá eu me bato com Shiva no meio das bruxas, no meio dos xamãs, no meio de um monte de lugar que você fala, ué, mas como que Shiva não está aqui sem que as pessoas façam os passos tântricos, né, que eu aprendi ao longo do caminho? E aí as fichas vão caindo e os muros vão se destruindo, no sentido de, opa, quem sou eu para colocar regra no sagrado? E isso que eu aprendi também com a minha mestre. Quem somos nós para colocar regra no sagrado, no sentido de Shiva, você só pode ir para um lugar se eles fizerem tal coisa. E hoje eu defendo muito esse olhar. Quem somos nós para dizer onde Shiva pode ou não estar? Onde Ganesha pode ou não estar, onde Durga pode ou não estar. Porque no fim, eles são deuses, eles não são indianos, eles não são hindus, eles estiveram na Índia por bastante tempo, né? Mas eles não são indianos.
tá? Então, esse princípio de Shiva, meu pai, de quebrar essas concepções limitadas que a gente tem, é o que faz a grande diferença. Mas aí você tem que estar aberto, preparado para realmente enfrentar as tuas grandes certezas na vida. Então, quando a gente nesse mês vai acessando a energia de Shiva, prepara, porque as tuas grandes certezas da vida podem cair por água abaixo. Porque Shiva vai expandir a tua consciência e te mostrar, ó, existem muitos caminhos, existem muitas formas. Por que você se limita a um caminho? E quem disse que esse limite que você dá é aplicável a todos? Então a gente tem que ter muita coragem, né, para deixar para trás esse pensamento de exclusividade. Um principal ensinamento que eu tive nos últimos anos é: chega dessa coisa de exclusividade. E os deuses, eles vão aonde eles quiserem, eles são deuses, ponto. Não somos nós que vamos determinar como ou quando ou com quem que um Deus pode andar, porque ele é um Deus, ele anda com quem ele quiser, ponto. Se você se sente bem fazendo os caminhos tântricos para acessar Shiva, está tudo certo. Se você se sente bem acessando Shiva pelos caminhos xamânicos, está tudo certo. Se você se sente bem indo pelos caminhos da bruxaria, está tudo certo. Tudo está certo, desde que você esteja alinhado com o teu coração e não fique julgando os outros por não fazer aquilo que você faz, como se fossem errados, porque isso tem muito por causa dessa infecção do patriarcado e coisas do gênero. Então é muito importante que a gente, nesse mês de Shiva, busque essa expansão da consciência na busca da pluralidade, multiplicidade, a não superioridade, a era de Aquário. Om Namah Shivaya, Namastê e até mais.